Uniso Economia. Olá, bem-vindo! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Uniso Economia, aqui pela Rádio Uniso, também pelos canais do Labicom, nas redes sociais, também os canais dos cursos de CSA da Uniso. O professor Marcos Canhada hoje é o nosso convidado, vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje nós vamos falar de um assunto, um tema importantíssimo. Essa pesquisa está quentinha, acabou de sair do forno, mas não está com os números muito favoráveis. Professor Marcos Canhada, bem-vindo mais uma vez ao nosso Uniso Economia. É sempre um prazer conversar com o senhor. Deixa eu lembrar que esse programa, o nosso Uniso Economia, ele é produzido por toda a nossa equipe do Labicom. A técnica é de Jéssica Toffoli, a apresentação de Douglas Vale e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Professor Marcos Canhada, bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado a oportunidade, aproveito para agradecer o Labicom de uma forma geral, você, a técnica, a coordenação, por esse espaço, né, por essa possibilidade, por essa oportunidade de conversar sobre economia e levar isso para a sociedade. Ficamos sempre muito felizes em estar aqui com vocês. E hoje é dia de boas-vindas, professor, ainda bem que me lembrei. Hoje é dia de boas-vindas, nós estamos estreando também na Rádio Cantate FM, na cidade de Votorantim, em 104,5. Então, mais um canal aí para quem está parcerias, acompanhando. né? Muito importante. Temos que... Nossa universidade é uma universidade comunitária e nós precisamos fazer esse trabalho junto à comunidade. Primeiro, agradecer a parceria da Rádio Cantate FM. Não sei se eu digo bem-vindos ao nosso Uniso Economia, ou se eu digo me deem licença ou nos deem licença para nós fazermos parte aí da programação da Cantate FM. E a partir de agora, você que é ouvinte da Cantate FM, quer fazer alguma pergunta para o nosso professor Marcos Canhada, quer fazer alguma pergunta para o nosso professor Renato Vaz Garcia, faz o seguinte, você vai mandar um WhatsApp, o nosso número é 15 99724 3329, 99724 3329. Essa pergunta vai chegar aqui à nossa redação, aqui no Labicom da Universidade de Sorocaba, e obviamente, chegando, a gente vai encaminhar para os professores e nos próximos programas a gente vai respondendo aí as suas dúvidas relacionadas à economia. Professor Marcos Canhada, no comecinho eu dizia o seguinte, temos números, ela saiu, está quentinha, é a nossa pesquisa, o Boletim Cesta Básica Sorocabana, que é desenvolvida aqui pela Universidade de Sorocaba, que está completando 30 anos também. Só que, neste momento, os números não são assim tão favoráveis. Tivemos uma alta aí de 11,83% na cesta básica que foi realizada no mês de abril e divulgada agora no comecinho de maio. Em relação ao ano passado, 11,83%. Olha que número pesado, né? Pesado. A gente fala de inflação em 4, 5, e aí os preços de coisas básicas subindo 11,83% ao ano. Coisas básicas. Básicas, nós estamos falando de higiene, limpeza e alimentação. Então, pasta de dente, a escova não está. A pasta precisa, então você veja que tem outros gastos, né? Sim. A pasta de dente, o papel higiênico, o sabonete, né? O arroz, o feijão, a batata, a cebola. Estamos falando disso. Isso é básico, é elemento básico em toda família. E isso, então, está sofrendo uma pressão, né? Nesses meses iniciais, uma relativa estabilidade. Sim. Mas o efeito, quando a gente está falando de 11,83%, a gente está comparando com o mesmo mês do ano passado. O efeito dramático foi no final do ano passado. Tivemos uma escalada fantástica, uma elevação pesada. Para a gente lembrar, nós tivemos aí as cheias no sul do país. Perfeito. E seca extrema no norte do país. Eu estou fazendo o meu mestrado, ele está muito relacionado a esse período, e o que me lembra bem. Nós tivemos o período das chuvas, aí ninguém sabia se tinha arroz, por exemplo, era o grande vilão. E lá no norte do país nós tínhamos a seca, com as queimadas que devastaram aí plantações inteiras enormes. Perfeito. Aí estão as causas principais desse momento. E a gente precisa lembrar que efeitos climáticos, né? O mundo está caminhando sempre para ter essas oscilações. Então, sempre que me perguntam, e aí, a expectativa? Precisa perguntar para o clima, né? E eu não tenho essa visão do clima. O clima, ele oscila,
né? A gente não tem perspectivas. Isso deixa a gente muito preocupado em fazer previsões. Então fomos afetados de forma significativa, muito impactante. E isso, nesse início de ano, como o clima foi mais estável, né? Então tivemos aí produção melhor, trouxe uma relativa estabilidade, mas longe de corrigir o efeito impactante do final do ano passado. E aí que vem a preocupação. Agora, professor, preocupação também com esses preços, né? Mais uma vez, a batata foi a grande vilã. Perfeito. 16,18%. Seguido do sabonete, o café, que todo mundo esperava que fosse, nesse momento, o vilão, ainda teve alta de 5,57%. Mas não foi aquela alta que todo mundo imaginava, né? Pelo menos eu não imaginava eu imaginava que o café tivesse uma alta um pouco maior, fosse aí nesse momento o vilão. Mas a batatinha, professor, a gente comer um lanche ali, um bife com batata frita, batatinha, vai ficar difícil. E é clima novamente, né, Douglas? O que ocorre? Nós temos 2 períodos de safra da batata. Nós temos um período que se chama safra das águas, e temos um período chamado de safra das secas. Olha que interessante. Acabou o período de safra das águas e entramos no período de safra das secas. Reduz a oferta, sobe o preço. A batata vinha num processo de redução, contrariando, exatamente porque nós estávamos no período de safra das águas, ela vinha num preço relativamente bom. Então agora, ela, nesse mês especificamente, abril, foi o grande vilão, porque entramos num período de retração de oferta, e, consequentemente, o preço desse item subiu bastante. O café, apesar de não ter estado aí como a batata, que foi o principal, mas no acumular, o terceiro, e no acumulado, 30%, 40% de elevação, a gente tem um preço do café bastante significativo. É uma questão aí que realmente chama atenção. E aí outros itens que figuram aí, pelo menos entre os 10 primeiros, a mussarela fatiada, o frango. O frango também era um produto que aparentemente tinha dado uma estagnada, tinha dado uma estabilizada, voltou a ter uma alta significativa, aí 4,29%, a salsicha, feijão, o alho e o extrato de tomate. Aquele que em alguns momentos foi um vilão, pelo menos eu não estou vendo ele aqui na nossa lista, que foi o arroz. Já que nós falamos da questão do arroz e da questão das chuvas, pelo menos não estou vendo aqui nessa lista o arroz. Não teve uma alta assim tão significativa ou foi um produto que nesse momento ele não foi pesquisado? Ele está lá na outra ponta. Está na outra ponta. Caindo. Olha que legal. Veja que isso são as nossas flutuações. E o óleo de soja também, agora o senhor falou, exatamente. Eu cheguei, tá os lá dois produtos. Foi os itens que ajudaram a conter. Né? Apesar da batatinha ter subido, apesar do café ter subido, felizmente, do outro lado, nós tivemos melhoras. Melhor oferta, melhor disponibilidade nesse item específico, ajudou a conter. Isso não quer dizer que o arroz está barato. Percebe? Quer dizer que nesse mês houve uma retração que ajudou a controlar o preço. Né? O preço no mês de março batia R$30, preço médio, né? No mês de março, R$30,70. No mês de abril, já bateu R$29,43. Quer dizer, uma queda aí de R$1,27. 4,14%. Não é uma queda acentuada, mas já caiu um pouquinho. Ajudou. E esse é o importante. Todos os meses, Douglas, para a gente entender, nós temos 34 itens à cesta. E todos os meses nós temos ali a metade oscilando para cima e a metade oscilando para baixo. Nos meses que sobe bastante, às vezes mais da metade subindo para cima, e nos meses que retrai mais da metade caindo. E é importante que isso exista, porque se todos os itens que compõem subissem, a gente teria... Então está sempre havendo efeitos. O arroz foi beneficiado, a batata prejudicada. E no mês que vem? Pode ser que isso reverta. Haja um efeito qualquer aí no arroz e a gente novamente tem elevação. Então isso vai sendo flutuações. O senhor falou em relação ao tempo, né, ao clima, pelo menos historicamente, a previsão agora é de a gente enfrentar pelo menos 2 meses, aí, 3 de secas um pouco mais severas. Perfeito. O arroz é uma cultura que precisa muito da água. Exatamente. Né? Então pode ser que a gente tenha algumas surpresas. Aí vai depender dos estoques, daquilo que se estabeleceu, quanto tempo eu consigo manter esse preço. O ofertante ele vai ali fazendo os seus movimentos, buscando maximizar lucro. Esse é o objetivo principal
do ofertante, né? Então ele vai ali, olha, posso baixar? Posso, puxa, estou com um estoque aqui, se eu não vender pode estragar, então o preço baixa. Agora retraiu, não temos produção, eu preciso subir. Então, essa economia de mercado, né? Esse é o caminho. Nós temos uma oscilação, uma flutuação constante. Agora, falando com toda essa questão de flutuação, nós temos um mínimo, hoje, um salário mínimo nacional de R$ 1.518. O salário mínimo do Estado foi anunciado na semana passada, 1.804. 804. Está em aprovação ainda, né? Primeiro, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essas diferenças entre o mínimo estadual, que está R$ 300, cerca de R$ 300 acima do mínimo nacional. O que isso influi para nós que estamos aqui no estado de São Paulo? Porque muitas coisas que nós consumimos têm base no preço do salário nacional, do salário mínimo nacional. Qual que é essa diferença? Por que existe essa diferença, professor? O salário nacional é regulador de muitas questões. Então, por exemplo, ele regula aumento do salário do aposentado. Então, é sempre muito preocupante. O governo federal, quando vai fazer alterações, eles têm algumas coisas que estão indexadas ao salário nacional. Alguns estados, e aqui na região sul-sudeste, o Paraná é o salário mais alto mínimo, e o estado de São Paulo é o segundo maior salário. Então, estados que percebem uma maior capacidade da população acabam estabelecendo um mínimo um pouco diferenciado. Tá. E para que serve esse mínimo diferenciado? Para aquelas categorias que muitas vezes não têm representatividade. Né? Porque quando há representatividade, o sindicato está ali negociando os salários, está estabelecendo os mecanismos, mas existem muitas categorias que não têm representatividade. Então o governo, entendendo que o empregador, há um estudo, a Fundação SEAD faz esse estudo, entendendo que os empregadores teriam capacidade de absorver algo acima, estabelece como um salário maior. Então vai atingir ali algumas categorias sem amparo. E com isso aumentando a renda para exatamente enfrentar um maior custo de vida que naturalmente existe no estado como São Paulo. Sim. Outros estados têm custos de vida menor. A nossa cesta básica aqui acaba sendo mais cara por uma série de fatores. Então, é uma estratégia, né, de estabelecer um maior poder de compra para um estado que tem maior capacidade de pagar. Esse é o princípio. E aí, vamos voltar aqui para o nosso mínimo nacional, que é talvez o grande regulador desses preços em âmbito nacional. Por que ele não anda, professor, ao mesmo passo que os preços que nós vemos? Nós vemos uma cesta básica, e salvo engano, o senhor, por favor, me auxilia com isso, uma cesta básica que hoje custa em média 1.171,63. E um salário mínimo que está aí em 1.518. Como é que uma família consegue sobreviver? A gente compra uma cesta básica e alguma coisinha, mas aí não consegue vestir, não consegue andar de ônibus, ou se anda de ônibus tem que andar com o subsídio que vem das empresas, enfim. Complicado, né? Complicado. Temos um cenário bem interessante essa sua fala, porque ela permite a gente fazer algumas comparações, né? A vida precisa de comparações. Então, 1,3 com um salário mínimo, a gente compra 1,3 cestas básicas sorocabanas. Né? Então, isso serve, e a gente no laboratório procura estar acompanhando isso. Quando a cesta surgiu lá em 95, comprava 0,8. Né? E ao longo do tempo vem havendo evoluções. Então 1,6, 1,3, como estamos agora. É muito pouco, como você disse, porque comprar o básico, né? Essa cesta deveria atender uma família de 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Esse é o cenário que a gente trabalha. Mas não é só disso que a gente vive, né? A gente não vive só do básico. Exato. Aí não está incluído o transporte, aí não está incluído vestuário, aí não está incluído saúde, preciso de um remédio, não está incluído. Então, isso faz com que as pessoas tenham que buscar mais renda. Então, considerando que só uma pessoa trabalhasse para atender 4 pessoas, seria um ambiente muito complexo. Então, hoje, todo mundo tem que trabalhar. Essa criança aí fez 16 anos, está indo para um primeiro emprego,
né? Tá entrando em algum lugar. Então, a renda familiar tem que ser aumentada com mais pessoas trabalhando. E as pessoas precisam entender que elas precisam encontrar em alguns mecanismos de sair desse menor nível de renda. E a gente entende que esse mecanismo é exatamente a educação, né? É um caminho onde você se preparar mais, se qualificar, você vai mudar de patamar de competição. Eu estava aqui, onde eu estava? No patamar mínimo. Eu preciso sair desse patamar mínimo, porque os preços estão sofrendo. Não há uma tendência de retração disso, exato, né? Principalmente no básico. Nós temos aí a questão climática, nós temos a questão de sazonalidade, nós temos flutuações cambiais, somos impactados pelo exterior, né? O pãozinho nosso de cada dia, o Brasil não é um produtor tradicional de trigo, até produzimos, mas boa parte do trigo vem de fora. E se vem de fora, depende do câmbio, né? E isso vai impactando. Então, a gente tem muitos efeitos que vão colocando ali impactos no custo. E, ao mesmo tempo, temos também pressões para competir com a renda. Esse é o dilema, né? Esse é o grande problema. Então, eu tenho que encontrar mecanismos de melhorar a minha renda. Não é fácil, é competitivo. Cada vez mais as pessoas estão aí buscando melhorar o seu conhecimento, as suas especializações, e realmente é preciso. Aqui na universidade, a gente sempre insiste. Quando eu estou com o meu aluno terminando a graduação, eu falo, e aí? Você já está pensando na pós-graduação? Porque se você ficar aqui, você já entrou num patamar, isso já te melhorou a renda. Que bom, você agora está empregado, está lá, não é? Opa, mas isso está suficiente? Não, professor, eu preciso de mais. Então agora eu preciso pensar em especializações, eu preciso pensar em melhorias para competir cada vez mais com um mercado que está ávido de melhorias, né? É um mercado que está ávido de melhorias, e aí você recebe o seu ordenado, o seu salário, o seu contra-cheque, ou quando era pequenininho, meu pai chegava em casa, meu saudoso pai chegava em casa e ele falava assim, ó, chegou o saquinho de risadas. Mas aí você abria, muitas vezes era risada, muitas vezes não eram risadas, né? Ou cebolinha, enfim, são vários nomes que se dá para quando a gente recebe o pagamento. E você vai ao mercado e você sai com 2, 3 sacolinhas. Perfeito. E você gastou R$ 200. E muitas vezes isso é o básico do básico. Você vai comprar uma verdura, você vai comprar um leite, alguma iogurte, coisa, né? um iogurte. Já você fala, meu, abre a carteira, acabou o dinheiro. Exato. Como é isso? O ideal é que essas pessoas, é que nós brasileiros realmente busquemos um pouco mais esse qualificação profissional. Para tentar lá na frente, essa é a orientação. Eu tenho chamado esse final do nosso programa de dica de ouro. Isso. Essa seria a dica de ouro, realmente buscar esta qualificação, melhorar essa qualificação. Perfeito, Douglas. Temos que buscar qualificação para aumentar a renda, né? Quem tem mais qualificação automaticamente busca maior competição e se insere na possibilidade de aumentar a sua renda. Então, qualificação e qualificar-se naquilo que é o novo cenário, né? O que é que está se buscando? Qual é o novo mercado? A gente sempre procura dentro de cada área, dentro do jornalismo, dentro da economia, dentro da medicina, está havendo uma mudança muito grande, né? Então, o médico tem que entender de inteligência artificial, o jornalista tem que entender, o economista. Então, é um novo cenário. Sim. Então, eu preciso, no direito, em qualquer área, o que eu preciso adicionar, né? De especialização que me dê diferencial. E o diferencial te gerará maior renda, porque eu fico com alguma coisa que o mercado está buscando. Né? Se eu não tenho esse diferencial, eu fico competindo mais embaixo. Então a dica é essa mesmo, especialização, melhorias contínuas na minha capacidade para fazer frente à competição e melhorar minha renda. E do lado do consumo, a dica de ouro é sempre selecionar o meu consumo, né? Então eu preciso também substituir. Puxa, professor, já estou substituindo. Tem que substituir, desculpa, não fui eu que criei esse cenário. Eu tenho que fazer escolhas, né? Substituir esse, né? Você falava de preços, né? Dessas coisas que a gente gosta, né? Sorvete, tem visto aí como é que está o preço? Não entra na cesta básica. Sorvete não é básico, mas o preço desse item está lá nas alturas, né? Então eu preciso, olha, puxa, gosto desse sorvete, mas tem esse aqui, puxa, não gosto tanto. Mas no momento eu preciso retrair para ver se o que eu
gosto, vai lá para o patamar mais... questão da batatinha, né? Aquele batatinha. bifezinho. Quem não gosta de um bom bife com batata frita ou com aquele purê? A mandioca, na nossa apuração, está com um preço melhor. Aí. Puxa, mas batata. Eu confesso que eu gosto mais da mandioquinha, viu? Não, eu gosto mais da mandioca fritinha. Eu tenho que achar uma alternativa, menos batata com um pouco de mandioca. Só que quando eu vou para a mandioca de forma intensa, ofertar, opa, vai subir ela agora. Então é equilíbrio, eu preciso estar fazendo esse jogo contínuo, todo o tempo esse jogo. Agora, professor, para a gente fechar realmente, eu sou daqueles que eu gosto sempre de estar aprendendo algo novo. Então, existe, por exemplo, eu não vi aqui na nossa cesta básica, mas existe o pãozinho francês. A questão do pãozinho francês, o senhor falou bem da questão do trigo e tudo mais. Eu prefiro muito mais quando eu estou com um tempo, eu estou em casa tranquilo, entre uma aula e outra, entre um livro e outro, fazer, eu mesmo ir lá e pôr a mão na massa e fazer o meu pãozinho, porque eu faço do meu jeito, do jeito que a gente gosta lá em casa. Quero, por exemplo, a questão do sorvete. Eu trabalhei um tempo em sorveteria, então tem alguma coisa que a gente sabe fazer. As pessoas procurarem aprender a fazer algumas coisas em casa também, porque quando você sai para comer fora, e a gente vai fazer um episódio especialmente sobre isso, mas quando se sai para comer fora, você gasta, acho que 2 ou até 3 vezes mais do que você gastaria se você fizer em casa. Obviamente, tenho todo o cuidado e o respeito com os restaurantes, setor de restaurantes, setor de doces e tudo mais, que a gente precisa movimentar esses setores também. Mas não precisa ir todo final de semana ao restaurante. Se você puder fazer e consumir em casa, você consegue baratear um pouco desses preços, né? Perfeito. Análise aí é de custo-benefício, né, Douglas? O que eu tenho de custo e o que eu tenho de benefício. Então, às vezes, quando eu vou comer fora, eu tenho um benefício, que é o prazer, eu não preciso lavar o prato, eu não preciso cuidar da cozinha. Então, mas isso tem um custo, mas me traz um benefício, né? Então, eu preciso ponderar isso. Então, dentro dessa parte de alimentação, eu em casa, às vezes, tem coisas que a gente fala, vamos fazer. E depois eu coloco na ponta do lápis e falo, puxa, mas ficou mais barato a gente se tivesse comido lá fora. Então, casos e casos precisam ser ponderados. Mas não há dúvida que quando eu vou para um serviço, né, eu tenho um serviço. Tem o serviço do garçom, que tem que ser pago. Tem o lucro do sujeito que comprou o bife, do sujeito que comprou o sorvete, que produziu. Exato. Então, normalmente, a tendência é que aquilo fique mais caro. É importante eu ponderar e trazer equilíbrio. De vez em quando, ter essa satisfação, né, de buscar algo que me satisfaça, mas com equilíbrio. Se eu for sempre, isso vai gerar... Se eu tenho renda, vai sempre. Né? É aquela coisa da renda. A renda está me permitindo? Se a renda está permitindo, vamos ter satisfação, vamos ter prazer. Isso é muito importante. A vida precisa de felicidade, né? Mas com equilíbrio. O custo, a ponderação do custo-benefício precisa ser sempre feita. Essa acho que é a palavra-chave de hoje. Professor Marcos Canhada, sempre um prazer ter o senhor aqui no nosso Niso Economia. Sempre uma aula, a gente aprende muito nessas questões e principalmente na fala do senhor, né, que a ponderação, equilíbrio é uma coisa que muitas vezes a gente não encontra, a gente tenta encontrar até internamente. E eu tive um amigo que trabalhou conosco aqui na universidade e ele fez uma troca de trabalho, mas ele falou assim, na época, eu me lembro perfeitamente da fala dele, ele disse assim, eu estou buscando equilíbrio. Ele trabalhava em 2 empresas, aqui numa outra empresa, e ele foi para trabalhar numa empresa única, talvez com um horário um pouquinho mais esticado, mas a média salarial, e ele falou, estou tentando encontrar equilíbrio. Esse sair daqui para ir para outro lugar, na correria, tá me deixando no estresse. Agora eu quero equilíbrio. Essa fala eu acho que é uma fala importante. Perfeito, perfeito. Tem um estudo que a gente está evoluindo muito no âmbito da economia, que são as emoções, né? E as emoções, elas interferem, né? Então, no consumo, né? Eu me envolvo com aspectos emocionais. Eu preciso disso. Às vezes você nem precisa. Alguém disse para você que precisa e você foi nisso. Isso se chama obsolescência perceptiva. Algum dia a gente pode até tratar sobre isso. A história de você ir ao supermercado com fome. Exatamente. Então, são vários aspectos que a gente precisa equilibrar, né? Então, puxa, eu preciso disso, isso me faz bem, vou fazer. Eu preciso, me faz bem, mas não cabe no meu orçamento. Então, eu preciso fazer minha renda entender isso e ajustar isso para que eu possa, em algum momento, fazer jus às minhas emoções, às minhas necessidades.
Professor, mais uma vez, obrigado. Uma semana abençoada aí. Eu que agradeço. Mais uma vez, lembrando, né? Estamos na Cantate FM em 104,5. Tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta para o professor Marcos Canhada? É só enviar o seu WhatsApp. Não esquece de falar seu nome e o bairro ou aonde você está acompanhando a programação. E a gente vai trazer a dúvida aqui para o professor Marcos Canhada. Ótima semana. Obrigado. Satisfação estar aqui. Espero estar aqui novamente, contribuindo aí com esse importante trabalho aqui do Labicom. Abraço a todos. E logo, logo a gente vai ter um programa todo especial falando dos 30 anos desta Cesta Básica Sorocabana, essa pesquisa importantíssima, não só para Sorocaba, mas para toda a nossa região metropolitana. Destacando sempre, nosso Uniso Economia é uma produção do Labicom, aqui da Universidade de Sorocaba. A técnica de gravação é de Jéssica Toffoli, a apresentação de Douglas Vale e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Próxima semana a gente tem o professor Renato Vaz Garcia, conversando com a gente aqui. Será que tem mais trampismo para a gente falar? Vamos falar um pouquinho mais sobre economia sem economês. Até a próxima. Valeu, gente! Uniso Economia.